Você conhece a verdadeira história do filme Invocação do Mal? Mesmo achando difícil vocês não conhecerem, antes de começar essa história, eu preciso explicar para vocês quem foram Ed Warren e Lorraine Warren. Foram investigadores de fenômenos paranormais e atores associados com casos de destaque de assombrações, e ficaram famosos por investigar vários casos paranormais, dentre eles a boneca Annabelle, o caso de Amityville, que mais pra frente eu irei fazer, Enfield de Portegais, o demônio assassino e entre outros. Eu não vou me aprofundar muito em contar quem são eles, mais pra frente eu posso fazer um vídeo explicando quem foram eles. Ed e Lorraine Warren investigam atividades paranormais desde o início da década de 1950. Durante a longa carreira, eles investigaram mais de 4.000 casos de assombrações. O filme de 2013, Invocação do Mal, ou como é conhecido na gringa, The Conjuring, foi baseado na aterrorizante investigação da família Perron e sua fazenda assombrada em Harrisville, Rhode Island. Os Warrens afirmam que sua investigação do caso conhecido como Harrisville Haunting ou Perry Haunting Family foi a investigação mais intensa, convincente, perturbadora e importante de suas carreiras. Roger Perron, sua esposa Carolyn e suas 5 filhas Andrea ou Annie, Nancy, Christine, Cindy e April sofreram uma década de tortura por parte dos espíritos que ocuparam sua casa de campo. Buscando levar as crianças para uma vida mais tranquila no campo, Roger e Carolyn Perron compraram sua casa dos sonhos no inverno de 1970. A velha fazenda Arnold tinha quase 81 metros quadrados e possuía uma das plantações originais na área levantada pelo colono John Smith em 1680 e transferida a Roger Williams para a formação do estado de Rhode Island. Localizada na estrada Round Top em Harrisville, Rhode Island, a adorável e charmosa casa de campo de 10 cômodos foi construída em 1736 em um belo terreno com espaço de sobra para 5 filhas correrem e brincarem. Nancy e Christine Perron compartilhavam um quarto, Cindy e April outro. A Andrea tinha um quarto só para ela, exceto nas noites em que, como diz Andrea, as irmãs vinham rastejando até sua cama, tremendo e chorando de medo. A família Perron começou a perceber que algo estava errado, desde o primeiro dia em que pisou em sua linda casa nova. Mais tarde, souberam que 8 gerações de famílias viveram e morreram na velha fazenda Arnold, incluindo a senhora John Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Além dessa, mais vidas foram perdidas na fazenda, incluindo vários suicídios, dentre eles enforcamentos e envenenamentos. O estupro e assassinato não solucionado de uma menina de 11 anos de idade, Prudence Arnold. Mais tarde, presumiu-se que tenha sido assassinada por um peão da fazenda. 2 afogamentos no riacho localizado perto da casa e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. Não demorou muito para que os Perron entendessem o porquê que o vendedor da casa aconselhou a eles a deixarem as luzes acesas durante a noite. A princípio, os fantasmas ou espíritos demoníacos, como os Warrens acreditavam, eram inofensivos, descritos como opacos ou pouco sólidos na aparência. Havia muitos espíritos presentes na velha casa. Um fantasma cheirava flores, enquanto o outro ia gentilmente dar um beijo de boa noite nas meninas em sua cama, todas as noites. Outro parecia ser um pequeno e jovem garoto que as meninas viam, hipnotizadas, empurrar carrinhos de brinquedo pelo quarto impulsionados por uma mão invisível. Uma aparição, possivelmente um fantasma feminino. Era uma presença bem-vinda na casa. Os Perron sempre ouviam um barulho de alguém varrendo que vinha da cozinha. Quando entravam no cômodo, encontravam a vassoura que tinha sido movida para um local diferente de onde costumavam deixar, com um belo monte de terra recém-varrido, no meio do chão, esperando para ser depositado na lixeira. Manny era outro espírito que as crianças Perron amavam. Acreditavam que a Manny seria o espírito de Johnny Arnold, que cometeu o suicídio enforcando-se no sótão da casa em 1700. Manny aparecia diante das crianças, muitas vezes em pé, assistindo silenciosamente suas atividades diárias. Mantinha um sorriso torto no rosto, divertindo-se com as brincadeiras das crianças. Se fosse pelo contato visual com Manny, ele sumia tão repetidamente como tinha aparecido.
Alguns espíritos demônios, aliás, não eram tão agradáveis assim. Nem todos os fantasmas em Hazeville eram visitantes bem-vindos. Alguns puxavam as pernas e os cabelos das meninas no meio da noite. Outros batiam na porta na frente da casa com tanta força que toda a casa tremia. Algumas portas se fechavam sozinhas, enquanto outras permaneciam congeladas no lugar, impossíveis de serem fechadas, não importando quanta força fosse aplicada a elas. Uma entidade na casa mantinha a família acordada, não deixava eles dormir, e choramingava continuamente no meio da noite. Mamãe, mamãe, enquanto outras aparições torturavam a Cindy de 8 anos de idade, pisando-lhe sem parar, a 7 soldados mortos enterrados na parede. Os Sparrows também se lembravam de um pequeno e delicado espírito, que parecia ter cerca de 4 anos de idade, vagando pela casa chorando, chamando pela mãe. Um dos espíritos era tão mau que a família Perron não revelou até agora o que eles fizeram com eles. Andrea Perron, que escreveu um livro, na verdade uma trilogia, chamada House of Darkness, House of Light 1, 2 e 3, sobre suas experiências na casa. Deu a entender que o espírito inominável podia ter molestado alguma das meninas. Quando perguntado sobre o espírito durante uma entrevista, ela evitou a questão, dizendo ao repórter: "Vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim na casa, com 5 garotinhas." O fantasma mais horrível na casa tinha como alvo a Sra. Perron, especificamente ela. Conhecido como Bathsheba, a entidade é possivelmente o fantasma de Bathsheba Sherman, que, segundo as más línguas, foi uma bruxa praticamente do satanismo que tinha vivido na casa no início do século XIX e morreu ali depois de se enforcar em uma árvore, atrás do celeiro. Os Perron não eram uma família religiosa, e essa fragilidade na fé foi teoricamente tida como um fator primordial para a natureza, particularmente violenta e ativa de Bathsheba, para com a família Perron. Essa teoria foi reforçada quando se soube que o único morador anterior a não relatar quaisquer ocorrências estranhas na casa era um pastor de igreja local. Lorraine Warren explicou por que isso foi importante. "Você só tem sua fé como sua proteção. Eu sempre tive a minha fé. Deus me protegendo me permitiu fazer isso. Naquele momento particular, os Perrons não tinham religião, e isso foi muito perigoso." Bathsheba Tyler nasceu em 1812, em Rhode Island, e se casou com Judson Sherman em 10 de março de 1844. Quando vivia, Bathsheba viveu uma vida de solidão, excluída da comunidade em que vivia depois de ser acusada de matar seu bebê como um sacrifício a Satanás. O corpo do bebê foi encontrado com um objeto pontiagudo espetado na cabeça. Na falta de provas, o caso foi abandonado. Acredita-se que Bathsheba tenha tido outros 3 filhos, sendo que todos morreram antes de completar 4 anos. Seus filhos podem não ter sido suas únicas vítimas. Bathsheba também era conhecida por ter brutalizado seus funcionários, deixando-os muitas vezes passando fome e os agredindo por pouca coisa. Quando Bathsheba morreu, em 25 de maio de 1885, o médico legista escreveu que nunca tinha visto nada parecido. Seu magro corpo tinha se solidificado assustadoramente, aparentemente se transformando em pedra. Foi fácil perceber que Bathsheba tinha seus favoritos na casa. Ela torturava Caroline Perron, uma das filhas. Cindy também foi muitas vezes um alvo frequente, enquanto cobiçava o Sr. Perron. Sempre que ele estava em casa, aparelhos quebravam com frequência. Roger Perron então levava as máquinas quebradas até o porão para consertar. Enquanto trabalhava no conserto, muitas vezes ele sentia Bathsheba tocá-lo, acariciando seu pescoço ou passando as mãos nas suas costas. Porém, enquanto Bathsheba desejava o Mr. Perron, ela detestava Caroline, sua esposa. Era claro que Bathsheba queria Caroline fora de casa. Um artigo de agosto de 1977 no jornal local descreveu a aparência de Bathsheba. A Sra. Perron disse que acordou uma manhã antes do amanhecer e encontrou uma aparição do lado da sua cama. A cabeça de uma velha pendurada, de um lado sobre um velho vestido cinza. Havia uma voz reverberando: "Saia, saia. Eu vou levá-la para fora com morte e tristeza." No início, Bathsheba tratava Caroline de forma apenas cruel. Caroline fora beliscada, estapeada e teve objetos jogados sobre ela,
Seu maior medo, fogo, logo foi descoberto pela entidade e usado repentinamente para aterrorizá-la. Bathsheba batia tochas contra sua cama, enquanto exigia que ela deixasse a casa imediatamente. Conforme o tempo passava, os ataques ficavam piores. Como por exemplo, um dia, Caroline estava deitada no sofá, quando sentiu uma dor aguda na panturrilha. Ela examinou a perna e encontrou um grande ferimento sangrando, que parecia como se uma agulha de costura grande tivesse espetado sua pele. Mais tarde, após frustradas ameaças para que Caroline deixasse a casa, Bathsheba tomou um rumo diferente e tentou invadir Caroline por dentro. Acreditando que Caroline tinha sido possuída, os Perron chamaram os investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, para ajudá-los. Ed e Lorraine Warren são muitas vezes considerados como os investigadores paranormais originais, ou algo do tipo. Por décadas, eles ajudaram a investigar assombrações e possessões demoníacas em todo o país. Em muitos de seus casos, eles foram capazes de convencer o Vaticano a realizar exorcismo dos espíritos que eles encontraram. Os Perrons ouviram falar dos Warrens após uma de suas muitas palestras públicas e insistiram com eles para ajudar a salvar sua mãe. A essa altura, acreditava-se que Bathsheba já havia possuído Caroline Perron fisicamente, e disso Ed Warren não podia discordar. A filha, Andrea Perron, se lembrou da noite em que o exorcismo ocorreu. A noite em que pensei que veria minha mãe morrer foi a noite mais terrível de todas. Ela falou com uma voz que nunca tinha ouvido antes. Uma força que não é deste mundo a jogou a 6 metros de distância em outra sala. Infelizmente, a verdadeira história da assombração da família Perron terminou de forma diferente da retratada no filme Invocação do Mal. Na realidade, os Warrens não tiveram sucesso na tentativa de libertar a família Perron de seu tormento infernal. Caroline Perron lembrou da terrível noite e explicou que, apesar das intenções dos Warrens serem boas, eles perceberam que as coisas pioraram em torno deles. Como a situação ficou fora de controle, Roger Perron exigiu que os Warren deixassem o local imediatamente. Os Perron logo se tocaram que todos os ocupantes da velha fazenda Arnold haviam relatado fenômenos sobrenaturais na propriedade. Na verdade, o proprietário anterior aos Perron tinha contratado um empreiteiro para reformar a casa. O empreiteiro estava totalmente ativo na reforma da casa, quando de repente ele parou de trabalhar e simplesmente fugiu. Relatos dizem que ele saiu da casa aos gritos, deixando para trás suas ferramentas e seu carro. Os proprietários acabaram nunca se mudando e a sua casa permaneceu vazia por vários anos antes da família Perron descobrir que ela estava no mercado. Apesar das circunstâncias infelizes, as restrições financeiras manteve a família Perron enraizada no lugar por 10 longos anos. Incapazes de fugir, eles suportaram a inconveniência dos espíritos amigáveis e a tortura dos fantasmas maus, segundo eles. Finalmente, em 1980, por insistência de Caroline, os Perron estavam financeiramente capazes de desocupar a casa. Eles se mudaram para a Geórgia. O que vocês acharam da verdadeira história do filme Invocação do Mal? É um pouco diferente do filme, obviamente, porque Hollywood eles têm que fazer algo mais exagerado, né, para meter medo e terror e tudo mais. E é até um pouco compreensível. Assim como tudo no entretenimento tem que ser meio exagerado às vezes. Eu achei uma história fenomenal e eu quero saber a sua opinião. Comente aí abaixo o que vocês acharam. E deixa o like para fortalecer o canal, pois eu estou muito tempo parado sem postar vídeo e estou querendo voltar ativo aqui no canal e preciso da ajuda de vocês, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tá tudo aí na descrição. Mais pra frente eu pretendo fazer um filme falando sobre a verdadeira história de Amityville. Caso vocês queiram, comentem aí abaixo também. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou!